Eu quero convidar você para abrirmos nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Enquanto nós nos preparamos para ler esse texto, nós vamos ouvir uma mensagem em um pequeno vídeo, e eu quero que você esteja atento e na sequência eu estarei novamente com você. Perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Acreditas mesmo que um homem seja capaz de suportar todo o fardo de pecados? É pesado demais. Salvar tantas almas tem um preço alto. Ninguém jamais, não, nunca. Esse é Jesus, um agitador, Nazareno. Se é possível, afasta de mim esse cálice. Tu és o Messias mesmo? O Filho do Deus vivo? Dizem que tu és um rei. Olhai para ele, o rei dos vermes! Ave, rei dos vermes! Ave! Comando para o rei! Onde fica o teu reino? De que linhagem descendes? Responde! É isso que sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Tu és o rei dos judeus? Não é ele o profeta que vós recebestes com festas há 5 dias? E agora pedis a morte dele? Como sabeis, todo ano eu liberto um condenado para o povo. Temos conosco um notório assassino, o conhecido Barrabás. Qual dos dois vós quereis que eu liberte? O assassino Barrabás ou Jesus, chamado o Messias? Liberta Barrabás! Pergunto mais uma vez: qual desses dois devo libertar? Liberta Barrabás! O que quereis que eu faça com Jesus, o Nazareno? Crucifica-o! Eu vou mandar açoitá-lo e depois vou deixá-lo livre. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Pois se amardes apenas os que vos amam... Mais forte! Que recompensa tereis? O que mais quereis? Crucifica-o! Não é o bastante? Olhai para ele. Crucifica-o! Sabes o que fazer? Tens de crucificá-lo! Não podeis ir para o lugar aonde eu vou. Meu mandamento para depois que eu me for é este: amai-vos uns aos outros, como eu mesmo vos tenho amado. Amai e comei, pois este é o meu corpo, que entrego a vós.
Espírito. Eu sou o bom pastor e dou a minha vida pelas ovelhas. Ninguém toma minha vida de mim, mas eu a dou de bom grado. Tenho autoridade para a dar e autoridade para retomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Aleluia. Eu espero que você tenha conseguido ouvir esta mensagem, estas cenas que nos fazem refletir em pontos tão importantes da palavra de Deus, que com o passar dos dias, dos anos, se porventura vamos nos distanciando desse acontecimento, através da leitura da palavra de Deus, isso nos renova a fé, isso nos faz relembrar o quão majestoso, o quão glorioso foi esta entrega do nosso Senhor Jesus por cada um de nós. Em Lucas capítulo 24, nos conta a história do momento quando, no domingo pela manhã, ainda bem de madrugada, os discípulos, melhor dizendo, as discípulas, as mulheres, vão ao túmulo. Eu queria que você acompanhasse esta leitura. Nós vamos ler o verso 5, mas eu vou começar a partir do verso 1, que diz assim: no primeiro dia da semana, que é o domingo, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. Olha que interessante, a Bíblia está nos informando que essas mulheres, que foram amigas, que foram servas, que foram discípulas muito próximas do Senhor Jesus Cristo, que foram seguidoras dos seus ensinamentos, estas mulheres tremendamente usadas pelo poder de Deus, foram tocadas pelo Senhor em seu coração para fazer o que elas não conseguiram fazer no sábado, no dia anterior, porque naquele dia elas não podiam fazê-lo. Era um dia onde não se trabalhava, era o sábado, elas seguiam a lei, então elas não poderiam ter feito isso. Mas agora, no primeiro dia da semana, no domingo, elas bem cedo, é como se elas estivessem dizendo assim: olha, vamos rápido cuidar do corpo do nosso Senhor, vamos levar estes perfumes no seu túmulo. Mas olha um detalhe, todos eles sabiam que ao ser colocado naquele túmulo, o corpo de Jesus, aquele túmulo foi lacrado com uma pedra. Tal era a expectativa do coração delas, talvez sem pensar nesses detalhes, alguma coisa nós temos que fazer. Eu imagino que elas estavam vivendo um momento difícil, porque alguém muito próximo, alguém muito especial, alguém muito importante, que esteve com eles, com muitos deles, quase 3 anos e meio, e de repente ele é preso, de repente ele é levado à cruz, de repente matam o seu corpo, a sua vida naquela cruz. De repente aquele que tinha tantas coisas importantes para ensiná-los, para abençoá-los, já não estava mais entre eles.
Era assim que provavelmente essas mulheres, e assim como os discípulos, que também ficaram na casa onde ele se reuniu, e alguns até foram ao túmulo, como Pedro, por exemplo, é assim que talvez muitos deles estivessem pensando, estivessem lidando com esse sentimento, com esse luto, naquele momento. Eles estavam tão assim, tomados pela tristeza, pela preocupação, o que seria de nós, o que vai ser de nós a partir de agora, que não se deram conta que quando chegassem naquele túmulo, ali estariam soldados guardando a porta daquele túmulo, para que aquela pedra não fosse tirada, para que tudo pudesse ser comprovado, que o corpo permaneceria ali, ninguém chegaria à noite e tentaria arrancar aquela pedra para roubar o corpo de Jesus, para que depois os cristãos não viessem falar que o corpo desapareceu misteriosamente. Eles queriam provar, aqueles que não criam no poder de Deus, aqueles que não criam nos ensinamentos do Senhor, queriam provar que esse corpo não seria retirado dali. Havia uma guarda. Há um dos textos, se você ler nos evangelhos, tanto Mateus como Marcos e João, eles vão falar sobre isso. Havia uma guarda posta naquele lugar. Bem pela manhã, bem de madrugada, aquelas mulheres, elas foram ao sepulcro, levando especiarias que elas tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida. Você consegue imaginar o espanto dessas mulheres? Quando elas chegam ali, e elas talvez no caminho se dão por conta, como que nós faremos? Como nós vamos fazer? Como faremos quando chegar ali, aquela pedra e os guardas, como que nós entraremos? Não tem como entrar naquele túmulo, ele vai estar lacrado. Para a surpresa daquelas mulheres, quando elas chegaram naquele lugar, diz a Bíblia que a pedra do sepulcro havia sido removida, e entrando naquele lugar, elas não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, olhe só, elas estavam perplexas, porque chegaram dentro daquele túmulo, e o corpo já não estava mais lá. E eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. Agora sim o verso 5. E estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Por que vocês estão buscando aquele que vive entre os mortos? Esta é a pergunta que aqueles 2 varões com vestes resplandecentes fazem a elas. E aí eles dizem: não está aqui esse a quem vocês buscam, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia. Eles são usados por Deus para fazer com que elas se lembrem da mensagem de Jesus, dos ensinos de Jesus. E eu quero enfatizar esta palavra desses 2 anjos, desses 2 seres aqui, que aparecem para essas mulheres, e talvez elas estão confusas, acreditando que ser eles os jardineiros que cuidavam daquele lugar, mas eles perguntam a elas, eles afirmam a elas, primeiramente dizendo: aquele que vocês estão buscando entre os mortos, ele vive, ele não está aqui, ele saiu deste lugar. É como se eles estivessem dizendo as palavras que Paulo posteriormente diria: ele venceu a morte, a morte não pôde com ele, porque é que vocês estão atrás daquele que vive.
Aqui, amados, um detalhe: elas não estavam lá atrás daquele que vive, elas estavam lá atrás daquele que estava morto para elas, elas estavam lá atrás daqueles que havia morrido, elas estavam lá atrás daquele que alguns dias atrás havia sido levado à cruz. Elas estavam lá naquele lugar aonde se coloca pessoas que morrem. Elas estavam lá naquele lugar que para muitas pessoas existe um elo muito grande, aonde nos liga a nossa natureza humana. Como nós muitas vezes, queridos irmãos, somos humanos, somos terrenos, somos apegados às coisas terrenas. E eu quero dizer a você nessa noite que me ouve, que talvez você tenha vivido assim, você tem estado muito humanamente, terrenamente desta forma, vivido desta maneira, olhando tudo à sua volta como sendo coisas naturais de um homem natural, de um homem carnal. Aqueles anjos dizem para aquelas mulheres abençoadas: não está aqui aquele que vocês estão buscando, ele não está morto, ele ressuscitou. Lembrai-vos como ele vos falou. Aqueles homens fazem com que elas tragam à memória aquilo que havia sido ensinado a elas. Elas estavam naquele momento completamente envolvidas com a humanidade, corrompida pelo pecado nas nossas vidas, mas não em Jesus. Porque embora Jesus foi à cruz e recebeu o nosso pecado sobre ele, recebeu a falência humana sobre ele, recebeu a miséria humana sobre ele, recebeu a maldição sobre ele, mas antes dele ter sido levado naquela cruz, ele não era pecador. Foi por isso que ele foi, por isso que teve validade o sacrifício do nosso Senhor, porque um homem puro, um homem santo, sem mácula, sem pecado algum, um cordeiro puro, santo, ele era o único que poderia tirar o pecado da humanidade. Verso 7, olha, eles estão dizendo, lembrem do que ele disse, foi essas palavras que ele ensinou a vocês: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. E quando elas saíram dali, elas anunciaram todas essas coisas aos 11 discípulos e todos os demais que estavam reunidos naquela casa. Agora eu quero convidar você a abrir comigo na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3. Carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, diz assim, Paulo fala assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo. Paulo está falando aqui com pessoas que já não estão mais olhando numa visão, num nível, num foco humano, mas alguém que está focando, alguém que vive a sua vida focando no espiritual, no nível espiritual, alguém que sabe que embora está aqui nesta terra, embora possua um corpo humano, mas na verdade o seu espírito, a sua vida já foi restaurada, já foi regenerada, já foi transformada por aquele que entregou a sua vida na cruz do Calvário e que no terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. Paulo está afirmando aqueles que creem neste que ressuscitou. Portanto, são vocês
já ressuscitaram com Cristo. Vocês não são mais desta terra. O corpo de vocês estão aqui. As coisas à nossa volta, a matéria, estão aqui. Tudo que nós vivemos terrenamente estão aqui ainda, mas o nosso espírito já está ressuscitado com Cristo Jesus. Aleluia! Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são do alto. Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Eu quero convidar você nessa noite que está me ouvindo e que ainda não tem esta palavra nesta noite muito clara no seu pensamento, no seu coração. Eu quero dizer a você, querido amigo, que Jesus Cristo, quando morreu naquela cruz, Ele tomou o seu lugar, Ele tomou os seus pecados, Ele tomou toda a maldição que era contra você, toda a enfermidade, toda a destruição do pecado, Ele tirou de sobre os teus ombros e Ele trouxe sobre os ombros dele, e Ele morreu naquela cruz, entregou o seu sangue poderoso, para que este sangue pagasse a sua dívida, para que este sangue pudesse fazer de você uma nova pessoa, uma nova vida, e este sangue então selasse, deixasse carimbado, deixasse a marca na sua vida, de que você seria cidadão do céu, de que você se tornaria um filho de Deus, porque a Bíblia diz que todo aquele que crê em Jesus Cristo, Deus lhe dá o poder de se tornarem filhos de Deus. Você que ainda não tomou uma decisão na sua vida de entregar o seu coração a Jesus, esta é a hora, esta é a noite, este dia tão precioso que celebramos a Páscoa. A Páscoa ela está ligada com a saída do povo de Israel do Egito, quando Deus trouxe a libertação do seu povo lá do Egito e levou-os para a terra da promessa. Ali eles celebraram em família, eles imolaram um cordeiro, eles assaram aquele animal no altar, eles comeram daquela carne, com o sangue daquele animal, do sacrifício daquele animal, eles obedeceram à ordem de Deus, de passar aquele sangue sobre as portas, os umbrais das portas daquelas casas, porque naquela noite, eles seriam visitados em todo o Egito, por um anjo da morte, e aqueles que não tivessem debaixo da cobertura daquele sangue, seriam mortos. Desde aquele momento, Deus já estava ensinando ao seu povo que Jesus Cristo seria o Cordeiro de Deus, Ele seria imolado por nós, Ele nos traria a nossa libertação da morte, Ele através do seu sangue nos protegeria de todo mal. Era isso que Deus já estava dizendo a eles, muito embora eles estivessem em relação a Jesus muitos anos antes e não sabiam nada sobre Jesus. Nós sabemos hoje, porque nós temos a Bíblia completa nas nossas mãos, estudamos e sabemos muito bem que o que Deus estava ensinando lá em Êxodo é o que viria a acontecer no Novo Testamento através do sacrifício de Jesus. Você nesta noite está sendo convidado diante desse cenário, diante desse ambiente, desse dia, em todo o meio aonde os cristãos, seguidores do Senhor, se reúnem. Você está neste contexto da Páscoa. Você está convidado a entregar seu coração a Jesus. Nós não celebramos mais a Páscoa como o povo de Israel celebrava no passado. A Bíblia diz que na véspera da morte de Jesus, Ele se assenta, Ele chama os discípulos e dá uma direção para eles: olha, já existe um lugar preparado para um grande momento, um momento que eu quero ter com vocês.
Eu quero que vocês se preparem. Existe uma casa, existe um local, uma mesa posta, e nós celebraremos lá a minha aliança convosco. Era dia de Páscoa. Todos nós sabemos que era o dia onde o povo de Israel comemorava a libertação deles do Egito. Jesus também comemorava a Páscoa, mas agora ele é sentado ali naquele cenáculo com os seus discípulos. Ele tem na sua mão o pão, ele tem na sua mão o vinho, o suco da videira, e ele usa o símbolo desses dois elementos para dizer àqueles discípulos que estavam com ele, ele lhes diz: este pão simboliza o meu corpo que será entregue por vós. Olha, Jesus já estava ensinando eles, já estava lembrando eles que ele haveria de morrer por eles. E este vinho representa o meu sangue, é a nova aliança que eu faço com vocês. A partir de hoje, esta era a direção de Jesus para o povo, para os discípulos. A partir de hoje, vocês não precisam mais celebrar a Páscoa uma vez por ano, a Páscoa da saída do Êxodo, da saída do Egito. Vocês, a partir de agora, vão fazer isso todas as vezes. E todas as vezes que vocês fizerem, vocês vão fazer em memória de mim. Mas agora não mais uma celebração baseada na saída do Egito. Agora na libertação daquele anjo da morte que passou lá. A partir de agora, vocês farão uma celebração, um memorial. Vocês vão se lembrar do que eu vou fazer por vocês. E todas as vezes que vocês fizerem, vocês vão celebrar isso lembrando de mim. Vão ver que eu derramarei o meu sangue por vocês, que eu vou entregar o meu corpo por vocês, eu vou tomar o lugar de vocês, para que vocês possam ser libertos, para que vocês possam viver eternamente, e eu não vos deixarei, mas vocês vão estar comigo. Aqui eles não sabiam ainda de todos os detalhes daquele final de semana, vamos dizer assim. Eles não sabiam que a partir daquela celebração, depois deles partirem o pão com Jesus e tomarem o vinho da nova aliança, eles não sabiam ainda que eles sairiam, cantariam um hino e sairiam, e logo em seguida Jesus seria traído por um dos seus discípulos. Eles ainda não sabiam que os guardas já estavam vindo para agarrá-lo, para prendê-lo, porque levariam ele para a morte. Eles ainda não sabiam. Mas Jesus estava dizendo a eles, Jesus estava plantando no coração deles a esperança. E é assim que Ele nesta noite faz com você. Ele está plantando no teu coração a esperança. Por isso que Paulo nos diz, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, busquem as coisas que são de cima. Paulo está dizendo, comecem a viver numa atmosfera espiritual, comecem a entender que vocês já não vivem mais somente num nível humano, vocês não são mais deste mundo. Aqui vocês são peregrinos, vocês estão apenas de passagem, mas vai chegar uma hora em que vocês estarão vivendo a eternidade com o Senhor. Aleluia! Busque as coisas do alto, sonhe com as coisas do alto, ouça sobre as coisas do alto, declare sobre as coisas do céu, sobre as coisas da eternidade. É isso que Paulo está falando, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Paulo está afirmando, Jesus não está morto, Ele viveu. Ele ressuscitou, Ele vive na eternidade. Paulo está dizendo aos discípulos aquilo que os anjos haviam falado para aquelas mulheres: aquele que vocês estão buscando entre os mortos não está mais aqui. Consegue imaginar o coração dessas mulheres? Elas chegaram ali num lugar onde se coloca o morto. Elas esperavam chegar ali e encontrar um morto, porque em túmulo
lugar de túmulo é lugar de pessoas mortas. O túmulo representa o fim de planos, de sonhos, de projetos. O túmulo representa o fim da humanidade. Mas isso, quando você olha pela ótica humana, mas isso quando você olha e encara este cenário com os olhos, com uma visão daquele que não conhece a Jesus Cristo Senhor. Porque aquele que está em Cristo Jesus, ele está ressuscitado com Cristo. Sabe o que significa isso, querido irmão? Que quando Jesus, no domingo pela manhã, já não estava mais naquele túmulo, ele havia ressuscitado dentre os mortos, ele já tinha vencido a morte, já tinha vencido o inferno, já tinha vencido Satanás e os seus demônios, e ainda com ele nos levou junto com ele e nos ressuscitou também, nos dando a garantia de que se nós estivermos com ele e ele estiver em nós, então nós teremos a garantia da nossa salvação eterna. Aleluia. Paulo diz: pensai, parem de pensar nas coisas desse mundo. Porque em outras palavras, Paulo está dizendo, por que é que vocês ficam pensando somente nas coisas do mundo e preocupados com elas? Pensai nas coisas que são do alto, que são de cima, e não nas que são da terra. É como se Paulo estivesse entre nós dizendo, por que é que vocês têm se preocupado tanto com a morte, com o Covid nesses dias? Não estou dizendo que você não precisa tomar o cuidado necessário, porque eu creio que você quer viver o máximo que você puder desfrutar desta terra. É lucro. Paulo diz isso. Se eu puder viver, vai ser bom, mas se eu tiver que morrer, eu já estou tranquilo, porque eu estou com Cristo, fui ressuscitado com Cristo, eu tenho a garantia da vida eterna. É isso que Paulo nos ensina. É bom vivermos com Cristo aqui em vida ainda, desde que os nossos pensamentos, desde que a nossa visão, o nosso falar, o nosso agir não sejam sobre as coisas desse mundo que vai passar. O que é que você tem pensado? O que tem passado pelos teus pensamentos nesses dias? O que tem saído da sua boca nesses dias? O que é que você tem declarado com fé nesses dias? Você tem sido um profeta de Deus? Você tem sido boca de Deus? Tem falado palavras que trazem vida? Ou você tem emprestado a sua boca para trazer derrota, para trazer medo, para trazer confusão, para trazer tudo aquilo que está relacionado com as coisas desse mundo? No verso 3, Paulo diz: façam isso, porque já estáis mortos. Paulo está dizendo, vocês já estão mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Querido irmão, você está nesta terra, você mesmo vivendo nesta terra, você agora entregou sua vida a Jesus, você foi ressuscitado com Cristo, você vive nesta terra com Cristo no seu coração, na sua vida. Paulo está dizendo, significa que vocês já morreram para as coisas deste mundo. Vocês já não estão mais vivos para as paixões da carne, vivos para as coisas do mundo, mas vocês já morreram para o mundo e vocês agora nasceram para Jesus, aleluia. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vos manifestareis com Ele em glória, aleluia. E Paulo continua dando uma série de conselhos de como viver uma vida em Cristo Jesus aqui nesse mundo pecador. Querido irmão, que você nessa noite pense um pouco na sua vida, nesse dia tão gostoso, tão lindo que é o domingo de Páscoa.
que nos faz novamente trazer à memória aquilo que o Senhor fez por nós. Como vale a pena viver por Jesus, viver para Jesus, falar de Jesus, compartilhar do seu amor. E aqueles que ainda não têm vivido, não têm tido essa experiência, poder abrir o seu coração e dizer para Jesus: Senhor, eu quero viver contigo, e eu quero que o Senhor viva em mim. Eu quero, Senhor, um dia, quando tudo acabar para mim nesta terra, eu quero viver ao teu lado no céu. Querido, não pense que você vai viver no céu, porque o céu é algo que você recebeu sem nenhum esforço, sem nenhum sacrifício. Não. Você vai viver no céu se você estiver no caminho correto para o céu. O caminho correto que leva o homem ao céu se chama Jesus Cristo. Ele diz isso na sua palavra, quando os seus discípulos, depois da ressurreição, estavam já preocupados. Ele disse: olha, não fiquem preocupados, vocês não vão ficar órfãos. Lembrem da minha palavra para vocês, que eu disse que eu vou para o céu preparar lugar para vocês, e eu vou voltar. Vocês não vão ficar sozinhos. Se você estiver no caminho correto, que é Cristo, vocês estarão com Ele. Nessa mesma palavra ele diz: vocês saibam que o caminho para o céu sou eu. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Portanto, reflita nessa noite como está a tua vida. Se você parar para pensar um pouco nessa noite, se está preparado para esse encontro com Deus, para esse encontro com Jesus, e chegar à conclusão que dentro do seu coração há dúvida, que você não tem certeza se você entrará no céu, eu quero dizer a você que você então não conhece a Jesus, ainda não tem a convicção da tua salvação. Mas hoje Jesus quer entrar no teu coração. E se você quer receber este presente, que para Jesus custou um preço altíssimo, foi sua vida. Se você quer receber o presente da salvação, aí onde você está agora, eu convido você a baixar a sua cabeça. Recline sua cabeça, feche os teus olhos e faça uma oração. Se dirija a Jesus, porque Ele não está morto. Jesus vive, Ele está sentado à destra do Pai, Ele está sentado no seu trono. O túmulo está vazio e o trono está ocupado por Jesus. Você pode nesta hora clamar a Ele dizendo: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador, e foi por minha causa também que o Senhor morreu naquela cruz, para perdoar os meus pecados. E nesta noite, eu entrego o meu coração em tuas mãos, eu abro a porta do meu coração, e eu te suplico, venha morar em minha vida, venha me transformar numa nova criatura. A partir de hoje eu quero viver contigo, eu quero caminhar contigo, eu quero estar ao teu lado, Senhor Jesus, aonde for, eu quero estar contigo. Venha viver, venha habitar, venha me transformar, venha perdoar dos meus pecados, porque eu reconheço que só o Senhor é a minha salvação. E eu recebo esta salvação agora, em teu nome, amém. Se você fez uma oração como essa, com toda a sinceridade do teu coração, você não precisa temer, porque Jesus ama você. Jesus, Ele morreu por você. Ele não quer que nenhum dos seus se perca. Ele não quer deixar ninguém ir para o inferno. Querido irmão, o inferno não é para você. Deus não fez o inferno para você. O inferno
é para aqueles que se afastaram, para aqueles que viraram as costas quando estavam na presença do Senhor. O diabo e os seus demônios, é para eles. Deus não fez o inferno para ninguém. Deus não vai mandar ninguém para o inferno. Mas eu quero que você saiba de uma verdade: Deus não vai mandar ninguém para o inferno, mas os nossos pecados podem nos colocar lá dentro do inferno. Você pode nessa noite clamar o perdão dos teus pecados e passar a viver diariamente uma vida com Jesus. Foi por isso que ele disse aos discípulos: olha, cada um tome a sua cruz e a leve, carregue a sua cruz diariamente. Jesus está dizendo: olha, diariamente vocês precisam reconhecer que são pecadores. Se confessarem os vossos pecados, o Pai é fiel e justo para vos perdoar. Quando ele estava com os discípulos ceando, ele disse: olha, quando vocês fizerem isso, quando vocês forem cear, se lembrem da aliança que eu tenho com vocês de amor, para perdoar vocês dos seus pecados.